StayCast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um StayCast. Hoje eu tô com uma pessoa aqui especial do mercado imobiliário. Só tem 30 anos de mercado imobiliário. A gente brinca que tem pessoas que vai se tornando monumento, né? Memorial. Memorial vivo. E olha que eu sou a terceira geração da minha família. Então eu tenho 30 anos. Meu avô era do mercado imobiliário, meu pai era do mercado imobiliário e eu tô há 30 anos no mercado. Então você foi aquela pessoa que foi vocacionado. Você não... Ou foi algo de uma decisão sua mesmo... Você não foi porque não deu certo em nada, né, Cláudio? Não. Eu escolhi porque eu passava a minha infância nos finais de semana rodando empreendimento com meu pai, olhando obras, né? Porque o meu pai e meu avô foram incorporadores e na época não existia esse negócio de house e tal, então eu também fazia a venda. Então eu passava o final de semana andando nos empreendimentos. E eu olhava aquilo e falava assim, cara, a capacidade do mercado imobiliário em fazer transformação da cidade, né? Você chegar num lugar que antes era um terreno, era uma casa velha, era algo que não gerava valor nenhum para a redondeza. E você vê aquela transformação e lá na frente vê as pessoas utilizando, aquilo me fascinou de uma forma que eu falei, cara, eu quero fazer isso da minha vida. Que é isso? Pessoal, vocês vão ver que o Cláudio aqui, Ermolim, ele é gabaritado. O cara tem uma bagagem incrível. Né? Vamos falar um pouquinho o que o Cláudio é. Engenheiro civil, formado na PUC do Rio de Janeiro, com pós-graduação da IAG, FGV, né? Em Harvard Business School, profissional com 30 anos de experiência no mercado imobiliário em diversas funções de liderança, em empresas de engenharia, incorporação e também intermediação. Trabalhou também na Iven, na PDG, Brasil Brookings. Você foi diretor-geral da Brasil Brookings. Eu fui presidente da Brasil Brookings. Presidente da Brasil Brookings. Assim como também na entidade de classe como a ADEME, no Rio de Janeiro, Secov, em São Paulo, a Sinduscool, Rio de Janeiro, a CIBIC, e hoje exercendo a maior função de Country Manager Experience do Brasil. Além de conselheiro também e de morar na construtora, além de conselheiro, da Morar, construtora e incorporadora, é isso mesmo. E Get Ninjas, Viver, construtora da Primas também. Que é isso? É muita coisa aqui que o cara fez. É isso aí. Não, muito mas bom. Fazer o que a gente gosta nunca é demais. Sim. Né? Então, assim, eu digo que eu tenho a felicidade na minha vida de ter sentado em todos os lugares da mesa do mercado imobiliário. Né? Então, eu sou engenheiro, então trabalhei como construtor, trabalhei como incorporador, fui presidente da Brasil Brokers, então trabalhei também na intermediação imobiliária, com corretagem, com plantão, com ponto de venda. E tem o outro lado da mesa, que é as entidades de classe. Né? Então trabalhei, né? Hoje sou presidente do Sinduscom Rio, mas fui vice-presidente aqui do Secov de São Paulo, ADEME do Rio de Janeiro. Então você também participa das discussões que são importantes para o setor, né? O setor vem passando por grandes transformações, por inovações. A gente passou por um período bem difícil, que foi a pandemia. Então, quando você está em entidade de classe, você tem a oportunidade de discutir sobre essas questões. Cláudio, hoje eu vou te provocar um pouquinho. Manda ver. No sentido assim, porque você tem um overview do mercado, como você falou, você já passou por todos os estágios do mercado. Até como corretor, você viu tudo, 3 gerações na família do mercado imobiliário. O pessoal sempre fala, o mercado imobiliário vai mudar. E eu acredito que já mudou e a galera que não tem essa mentalidade tá ficando para trás. A verdade é o seguinte, o mercado imobiliário, eu costumo dizer o seguinte, se você quiser olhar o futuro do que vai acontecer no Brasil, você não precisa comprar uma bola de cristal, basta você olhar para os países mais desenvolvidos que você vai saber o que em algum momento vai acontecer aqui no Brasil. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. E o que a gente tem? Nos mercados mais avançados, tá? E a EXP é uma plataforma do mercado imobiliário que está em 23 países. Nos mercados mais avançados em termos de tecnologia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, mesmo com toda a tecnologia, não existe nenhum lugar do mundo em que o corretor foi substituído. O corretor ele teve que se transformar, mas ele não foi substituído. Mesmo nesses lugares onde você tem tecnologia para quase tudo, permanece ali a posição do corretor. Figura do corretor. Qual é a grande diferença? A diferença é em que estágio dessa jornada que o corretor passa a participar da intermediação. Antigamente, como é que funcionava o mercado? O cliente procurava o corretor e o corretor procurava o imóvel.
Agora, o cliente procura o imóvel, porque ele tem disponibilidade de ver nas plataformas, nos portais, nas imobiliárias, na internet como um todo, e depois ele procura o corretor. Então, o corretor hoje ele entra no processo com um cliente mais aquecido, mais preparado e mais informado. Então, esse corretor precisa estar também mais preparado. Então, a grande transformação que o mercado já está passando, né? Isso já é uma realidade e vai continuar sendo uma realidade cada vez maior, é que o profissional da intermediação, o corretor, ele precisa ser um cara mais qualificado, mais preparado, mais informado. Então ele tem que saber usar as ferramentas, as novas tecnologias, ele tem que ter a informação que o cliente não vai ter acesso na rede como um todo. Porque hoje a gente é bombardeado de informação. Só para você ter uma ideia, no passado, o ser humano ele era bombardeado em termos de diariamente no entorno de 3.000 palavras. Você era bombardeado por 3.000 palavras no seu dia a dia. Hoje, esse número aumentou para 30.000 palavras. Uau. O que é isso? A todo momento você recebe WhatsApp, um push, é Instagram, é Facebook, é TikTok, tudo isso O nível de informação é elevadíssimo, né? elevado. Então o corretor, ele precisa entender o seguinte, aquele cliente, ele já vai vir conversar com ele já com mais informação do que ele vinha no passado. Isso não é só na corretagem. Isso acontece em todas as outras profissões. Se eu for começar com o médico hoje, o médico recebe o paciente hoje no consultório, o paciente ele já olha na internet e fala assim, eu tô com uma pinta aqui escura. Ele já entra na internet lá no Google e vê pinta escura no braço. O que pode ser? E ele já vai Já conversar tem com o o médico. diagnóstico, né? Pelo menos alguma informação De ele tete a acha, tete. ele acha que ele tem. E a outra coisa interessante que a gente precisa lembrar, também para alertar o corretor que está nos escutando e o corretor que está se preparando para esse mercado aí de 2024, que certamente vai ser um mercado ainda mais aquecido, ele precisa lembrar o seguinte, nós hoje como consumidores, nós já temos um comportamento diferente do que nós tínhamos no passado. Nós hoje, quando vamos solicitar um transporte, em qualquer aplicativo de transporte, se você solicita no aplicativo de transporte e ele te mostra que vai demorar 5, 10 minutos, o que você faz? Você cancela aquele e já vai buscar outro. Quando você vai comprar uma comida na sua casa, num aplicativo de comida, antes de você ver o que você vai comer, você vai ver quanto tempo aquele restaurante vai levar para entregar na sua casa. Então, se nós vivemos essa era, né, Revolução digital. da revolução digital, do imediatismo, da ansiedade, né? A gente hoje vive aquele momento do WhatsApp, que você manda o WhatsApp e fica ali esperando o cara ler, e na hora que ele lê, você fica esperando a resposta. Nós não podemos admitir que no mercado imobiliário o cliente leve um dia inteiro para ser contactado com o corretor. Você não pode admitir hoje que o cliente entre num WhatsApp de um produto, ou num e-mail de um produto, ou no site de um produto, e ele leve dias, horas para ser contactado. Então, se nós, como clientes, queremos receber uma resposta imediata, assim nós devemos também tratar Cláudio, o nosso você cliente. falou bem essa questão do imediatismo. Eu acredito que a taxa de resposta hoje das pessoas, elas, pelo nível de informação, né, até brincando, você falou assim que é 40.000 palavras. Eu acho que a mulher deve ter 80.000 palavras, né? Tem um cara que fala que tem mulher que fala, é o dobro, né? E o homem é a caixa do nada, né? Mas, enfim, é só para quebrar um gelo aqui. Sobre essa questão do imediatismo, a gente percebe, quando eu falo que o mercado imobiliário mudou, eu olho para os cenários das incorporadoras que tem house, que estão performando, as melhores empresas de venda hoje. Você pega, o nível de comprometimento do corretor hoje é outro que antigamente, que era o cara que estava lá no plantão só queria receber. O cara que era tipo um pau mandado, sabe? Só faz isso, faz aquilo. Um efeito manado. O que o gerente, o coordenador, o diretor de vendas criava as estratégias, ele fazia. Hoje não, hoje a pessoa... eu percebo assim, eu gosto muito de uma metodologia da Cury, né? O diretor-geral veio aqui, os caras colocam dinheiro para gerar seu próprio tráfego pago. Eu falo, a mentalidade mudou, a forma, o estigma também que as pessoas tinham de corretor. Eu sei que a gente tem muito para regaumentar ainda, né, Cláudio? Mas Sim. você percebe que tem muitas mudanças assim? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Hoje, primeiro, aquele corretor que é acomodado e acredita que ele vai fazer o resultado dele com visita espontânea, esse cara, infelizmente, não sabe que morreu, mas já morreu, né? Então, assim, hoje, a gente tem pesquisas que mostram que o índice de visita espontânea em loja, em ponto de venda, em stand, é praticamente nula.
porque esse cliente ele já foi abordado de alguma forma, seja por um tráfego pago, seja por alguma propaganda que foi feita, seja até por algum tipo de ação que o corretor fez. Então, o corretor que está ali esperando o cliente chegar, esse cara, infelizmente, está totalmente fora do mercado. Segunda coisa, o corretor ele é, por natureza, um microempreendedor individual. Sendo um microempreendedor individual, ele precisa investir no seu próprio negócio. O que é investir no seu próprio negócio? Investir em se qualificar, investir em se preparar, investir em gerar o seu próprio lead, o seu próprio tráfego pago, investir principalmente em gerar conteúdo e relevância. Porque a gente tem que lembrar que nós vivemos um momento que cada um de nós é uma vitrine para vender produto. Então, o corretor, ele é uma vitrine para vender os produtos que ele efetivamente está ofertando. E como é que ele pode oferecer isso, então, para o mercado? Gerando conteúdo de relevância. Então, aquele corretor hoje que simplesmente pega o anúncio do jornal, coloca na rede social dele o anúncio do jornal, você me desculpa, mas eu vou te dizer o seguinte, esquece. Você não tem relevância nenhuma, ninguém vai te dar atenção. Hoje o que as pessoas querem é informação inédita e de qualidade. Então, o que esse corretor tem que fazer? Pegar aquele produto, eu sou especialista aqui na Vila Mariana. Eu sou, então, hoje, uma vitrine para um produto que vai ser lançado aqui na Vila Mariana. O que eu tenho que fazer? Eu vou, então, para a internet, que é de graça. Antigamente, para ele fazer isso, ele tinha que ter dinheiro. Ele tinha que ir no rádio, ele tinha que botar anúncio no jornal. Hoje, ele só precisa gastar o tempo dele. Ele só precisa dedicar o tempo dele para ir para frente de um celular dele e começar a produzir conteúdo sobre aquele produto que ele vai fazer. Fala um pouquinho do bairro, fala um pouquinho da rua, fala um pouquinho da quadra, fala do que tem ali de qualidade, né? Como é que é a dinâmica ali daquele bairro? Como é que são as escolas? Qual é a qualidade dessas escolas? Como é que funciona o comércio? Como é que é o final de semana? E as áreas de lazer, né? O que tem de legal ali para se fazer? Porque as pessoas querem o conteúdo que elas não vão ter acesso de forma livre. E na internet até tem, mas vai demorar muito para a pessoa explanar tudo isso, né, Cláudio? Exatamente. Então, assim, hoje, fazendo um exemplo muito claro para quem está nos ouvindo, você vai apresentar um produto, né? Eu vou lá, vou levar o cliente para mostrar um apartamento. Eu não preciso, para que o cliente tenha a informação, mostrar para ele o imóvel, mostrar os cômodos, mostrar o prédio, mostrar... Isso tudo, se ele quiser, ele vê no Google Street View, ele vê nas fotos profissionais que vão estar no site da incorporadora ou da imobiliária. Ele já, de repente, até fez o tour virtual no apartamento. Ele quer, quando ele vai visitar o imóvel, ele quer sentir a região. E é isso que o corretor tem que trazer para ele. Ele tem que chegar aqui no imóvel, mostrar e falar assim, olha, tá vendo aquela casa ali, ó? Aquilo ali é uma escola primária de excelente qualidade, ó, aquilo ali é uma escola secundária que no último Enem teve nota tal. Ó, ali na frente tem uma área de comércio. Vamos dar um pulinho ali para você ver. Olha que legal o comércio aqui, olha como é que tá. Olha os restaurantes que tem na região, olha o supermercado, olha a qualidade do comércio. Então, isso é que você vai agregar valor Cláudio, na informação. isso que você tá falando, cara, é muito relevante, corretor. Eu falo que tem o corretor especialista e o generalista. O especialista, ele vai saber tudo do bairro, ele vai saber tudo que você tá falando aí, com propriedade. É isso. O generalista, ele fala ficha técnica. Mas aí o que vai acontecer? O cliente, ele vai procurar o especialista. O nosso mercado, ele tem que cada vez mais entender que o cliente, ele vai procurar o especialista daquela região, né? Eu já vivi na minha época de incorporador, entrar para fazer um meeting de um produto num determinado bairro e aí encher um cinema com 400, 500 corretores. Aí você perguntar, daqueles 400, 500 corretores, quantos venderam nos últimos 24 meses um imóvel naquele bairro que a gente estava lançando? Uma meia dúzia levantava o braço. E aí, o que você chega à conclusão? É difícil um cara que não tem um conhecimento ali daquela região de ter a capacidade de explicar tão bem quais são as qualidades e quais são os diferenciais daquela região para um potencial comprador. Ô, Cláudio, você é um cara super diferenciado, assim, principalmente como incorporador. Você falou uma coisa aí, cara, que dói é o calcanhar de Aquiles de muito incorporador. Quando o cara, o que o cara quer ver no plantão hoje de vendas? Quantidade. Quantidade, não qualidade. Caiu um CPF lá, os caras brincam, né? Eu vou fazer até um cone e virar corretor, vou pôr um blazer nele e vai vender. Mas eu sei que é legal, a gente tem essa questão, quando você tá no lançamento lá,
tem uma galera, o lançamento tá movimentado, isso gera, de certa forma, um sentimento pro cliente, fala, cara, o produto é bom, tem muita gente, mas a maioria é corretor. Mas o que que eu percebo? Que o dinheiro do VGV do marketing, que vai para a questão do marketing, assim, a gente fala assim, para a área de venda vai uns 5 a 13% aí, do VGV geral, da Incluída a comissão? Não, comissão não, menos tirando a Tirando a comissão. comissão? É, Vai menos. vai menos, né? Vai cerca de 4 a 5%. 4, 5%. É uma grana alta também, é. né? E às vezes essa grana revertida para outras coisas tem muito mais resultado, não tem, Claudio? Então, acho que você pegou um ponto e há muito tempo que a gente vem tentando, de alguma forma, mudar essa mentalidade, né? Acho que, primeiro, venda não é vocação. Venda é processo, né? Então não adianta você chegar e falar assim, eu sou um cara bom de papo, comunicativo e tal, não sei o quê, então eu necessariamente vou ser um bom vendedor. Hoje, venda é processo. E o que é processo? É um funil, né? E esse funil entra o lead, esse lead converte num atendimento, que tem que converter numa visita, que tem que converter numa proposta, que tem que converter numa venda. Então o que vale no final é a última linha. O que importa é quanto está vendendo. Não importa se você está entrando muito lead e não está convertendo em visita, temos um problema. Se essa visita não está convertendo em proposta, é um outro problema. Se essa proposta não está convertendo em venda, é um outro problema. Então, isso aqui é igual qualquer doença, né? Não adianta você dar o mesmo remédio para diferentes doenças. Existe um racional, né? Total. Diagnóstico de tudo. Total. Então, hoje, qual é vamos dizer assim, a linha que eu acredito que é o futuro cada vez mais próximo do nosso mercado imobiliário? É a intermediação feita por especialistas com experiência na área. Então a gente está falando de menos quantidade e mais qualidade. Consequentemente, você vai ter uma melhor conversão dos seus leads. Porque o lead hoje está mais caro. Esse lead convertido em visita está ficando cada vez, então, mais ainda absurdo de caro. Então, se você não tiver um aproveitamento desse lead, infelizmente você vai estar jogando dinheiro pelo ralo. É isso aí. Cláudio, eu queria que você entrasse hoje, agora, no core business principal seu. O que você está fazendo hoje, né, de relevância? Eu sei que você tem feito muita coisa. Você falou que está num projeto aí que está em 30 e quantos países? Você 23 falou? países. 23 países. Conta um pouquinho para nós. Bom, a gente tem, assim, olhando sob o ponto de vista das minhas atuações, vamos começar primeiro como conselheiro em algumas empresas, né? Na Viver e na Morar, que são duas incorporadoras, uma do Espírito Santo e outra aqui de São Paulo. Duas incorporadoras que vivem o mesmo desafio das outras incorporadoras, né? Que é como vender mais, como vender melhor, né? Como melhorar a sua taxa de conversão de leads e principalmente como você melhor captar os corretores para vender o seu produto, né? Então é sempre aquele dilema, né? Proporcionalmente, quem vai vender mais, se é a imobiliária de terceiro, se é a house. E aí a minha resposta sempre é, isso depende. Se você tiver uma incorporadora que tenha um volume de produtos com capacidade de ter a prateleira o tempo todo cheia, você consegue efetivamente ter uma quantidade de bons corretores trabalhando para você. Mas se você não tiver produto, infelizmente, você não vai ficar com os melhores corretores. Então você vai ter uma house com corretores que não são os melhores corretores. Você vai ter que trabalhar com a imobiliária de terceiros, né? As multimarcas. Então, o que eu quero dizer de novo, né? A solução ela não é a mesma para todo tipo de incorporador. Se você é um incorporador que tem volume de produção, você pode até pensar em ter uma house forte. Se você não tem produção, você não tem volume, você não coloca produto diferente da prateleira o tempo todo, não adianta, você vai ter que trabalhar com a imobiliária de multimarca. E tem uma coisa também que eu acho que é um gargalo, principalmente como conselheiro, o mercado ele é regional, né, Cláudio? Total. Isso que você falou é perfeito. O mercado ele é local. Então, não adianta que o público, a forma de comunicação, a forma de abordagem do cliente, a forma de captação do próprio corretor, em cada lugar é um lugar. Sim. Eu tive a felicidade de trabalhar no mercado imobiliário em praticamente todos os estados do Brasil. Todos. Seja na PDG,
seja na Brasil Brokers. Então a gente operou mercado imobiliário em Manaus, em Belém, em Salvador, É em São Luís do discrepante, não Maranhão. é, cara? É completamente diferente. É É uma completamente loucura. diferente. Até a forma de você se comunicar com o cliente é diferente, os valores são diferentes, as premiações são diferentes, as comissões são diferentes, as ambições são diferentes e o próprio mercado, né? Você tem hoje São Paulo, é um lugar onde na pirâmide do mercado imobiliário, o alto padrão, É o o topo, altíssimo, né? altíssimo padrão, ele tem uma relevância muito grande. Você tem lugares no Nordeste que o alto padrão está restrito a um bairro da cidade e o grande mercado está ali embaixo no econômico, no Minha Casa Minha Vida. Então, assim, isso já faz por si só uma diferença, inclusive, do perfil do profissional que vai trabalhar no mercado. Um outro segmento que eu atuo, aí também como conselheiro, na Primaz, que é uma boutique de intermediação de grandes ativos imobiliários, né? Que, recentemente, fez a intermediação do prédio mais caro do Brasil, que foi o da Faria Lima. do Exatamente, Itaú? exatamente. Foi a Primaz que Que fez legal, hein, a Cláudio? intermediação. 1 bilhão. 1,5 bilhão. 1,5 milhão. 1,5 bilhão. E como que você trabalha um ativo desse, né? Como que você consegue viabilizar uma intermediação de um ativo desse tamanho? Basicamente, é um trabalho de longo prazo, né? O segundo é um trabalho de inteligência, de relacionamento. Cláudio, desculpa ter te cortado. Vamos abrir a caixa preta desse negócio aí. Vambora! Já tava namorando há muito tempo, Itaú. Já. Esse foi um negócio que levou pelo menos um ano. Uau. Um ano. Mas, de novo, né? As proporções são diferentes. Enquanto você trabalha no mercado do avulso, né? Você, em média, um corretor vende 5, 6 unidades por ano. Num negócio desse, o corretor faz um negócio por ano, né? Então, assim, são proporções diferentes e são qualificações diferentes. Mas é também um corretor. Sim. Tem cresce, é tudo igual. Só que a diferença é que o corretor que trabalha grandes ativos é diferente do que trabalha apartamentos, o alto luxo é diferente do que trabalha o Minha Casa Minha Vida, o que trabalha venda é diferente do que trabalha locação, o que trabalha ativos urbanos é diferente do que trabalha ativo rural, porque você tem o corretor Sim. que também trabalha áreas rurais, que trabalha galpões, que trabalha hospital, que trabalha outros tipos de ativo. Então, tudo isso é mercado imobiliário. Isso é que o corretor que está nos ouvindo tem que entender que o nosso mercado ele é muito amplo. Ele tem que buscar qual é o nicho que ele tem mais, vamos dizer assim, mais afinidade, né? Qual é o nicho que ele gosta mais, e aí se especializar, estudar, se qualificar e aí trabalhar. Porque, por exemplo, hoje, na Primaz, eu tenho corretores ali que eu trouxe da época da Brasil Brokers. Então, era um Olha cara isso. que trabalhava lançamentos, era um profissional que trabalhava, igual vários corretores que estão aqui nos escutando, trabalhava em plantão, vendia lançamento, vendia imóvel de comprador, e ele se qualificou, ele se transformou, ele se especializou, e hoje é uma das grandes referências dentro da Primaz, vendendo grandes Que ativos. legal, hein, Cláudio? Então, você vê o seguinte, é a capacidade do ser humano e se transformar. Cláudio, Além disso, eu queria que você abrir um parênteses aí, desse um conselho, porque isso é um assunto que eu sempre falo aqui, principalmente o corretor, e tem muito corretor iniciante que nos ouve. Eu percebo assim, hoje existe uma modinha também de corretor querendo ir para o alto padrão, né? E o cara que vai para o alto padrão da noite pro dia, cara, vai nadar muito para morrer. Alguns morrem na praia, não morre? Não morre, Cláudio? total, olha só, na vida, né, na hora que você escolhe qual é o segmento que você vai atuar, você precisa investir na qualificação para atuar nesse segmento e saber, que esse investimento ele vai te trazer retorno no médio e longo prazo. A pessoa que vem para o mercado imobiliário olhando, eu vi um amigo meu que ganhou uma comissão de 50 mil, de 20 mil, de 100 mil, de 150 mil e acha que ele vai conseguir chegar hoje no mercado imobiliário e começar amanhã a receber esse tipo de cheque, você me desculpa, mas você está no lugar errado. Não tem nada fácil, né? Trabalho correto, honesto, ele não tem facilidade. É isso aí. Então, a profissão de corretor, e aí eu falo a profissão porque durante muito tempo as pessoas tiveram vergonha de dizer que eram corretores, né? E a gente tem que perceber que agora o mercado vem recebendo profissionais cada vez mais qualificados,
né? Então, antigamente, o corretor, ele se tornava corretor não por opção, mas por falta de opção. É isso aí. Hoje, a pessoa olha e fala assim, não, eu sou formado em engenharia, mas eu quero ser corretor. Não, eu sou formado em economia, mas eu quero ser corretor. Eu sou formado em administração, mas eu quero ser corretor. Ou não sou formado em nada, mas eu quero ser corretor. Então, deixou de ser falta de opção para ser uma opção. E aí, na hora que ele opta em trabalhar, por exemplo, no mercado de alto padrão, o que eu digo qualificar? O que eu falo em se preparar para trabalhar no alto padrão? Basicamente porque a pessoa que vai vender um imóvel no alto padrão, ela tem características diferentes daquele comprador do imóvel do econômico. E aí não é melhor nem pior, mas é diferente. O alto padrão, ele não tem pressa, né? Porque o cara ele não está necessitando morar, ele já está morando em algum lugar, ele está fazendo um upgrade, então ele não tem pressa. Segundo, é um cara melhor informado, é um cara melhor preparado, então se o corretor não estiver preparado à altura daquele cliente que ele está atendendo, infelizmente o cliente vai olhar e falar assim, cara, você me desculpa, mas você não sabe o que você está falando, né? Esse cliente, ele entende de taxa de juros, ele entende de financiamento, ele entende do cenário macroeconômico, ele entende da conjuntura política, ele entende de oportunidade, ele faz conta, né? O cliente do alto padrão, ele faz conta. Peraí, eu tenho meu dinheiro aplicado, vale a pena eu tirar esse dinheiro da aplicação e comprar esse imóvel à vista? Vale a pena, de repente, eu pegar o financiamento e deixar uma parte do meu dinheiro aplicado? Então, é um trabalho mais qualificado. Então, de novo, se o corretor escolher trabalhar nesse segmento, ele só precisa ter essa consciência de que ele tem que estar, né? e ele tem que estar preparado. E aí, de novo, não tem bom nem ruim. Esse é o grande charme do mercado imobiliário. Tem espaço para todo mundo. Se o cara quiser trabalhar no mercado econômico, aí é o oposto. Não adianta o cara, né, o corretor ou a corretora que vai trabalhar no mercado econômico, querer atender o cliente cheio de informação e com um vocabulário rebuscado, sofisticado. Aquele cara... É medroso, né? É um cara medroso, o cliente medroso. Mas é natural que ele seja medroso. Ele está fazendo a maior compra da vida dele, ele está colocando 30% da renda dele comprometendo num financiamento, ele está tomando a decisão mais importante da vida dele e ele provavelmente nunca vai adquirir um outro imóvel. Aquele vai ser o único imóvel da vida dele. Então, olha a importância desculpa, daquele momento para aquela pessoa. Ali, a gente vai ser mais do que um corretor, vai ser um aconselhador, vai ser um psicólogo, vai ser um amigo, porque essa pessoa vai realmente precisar... Pegar na mão, né? Tem que. Então, olha a grande diferença que você tem. Quando você vai trabalhar grandes ativos, que é o caso da Primaz, aí você está falando de grandes proprietários ou fundos imobiliários com grandes proprietários ou fundos imobiliários, de comprador e vendedor. Então, a conversa já é outra, né? Porque são caras que estão olhando o seguinte, rentabilidade, estão olhando, estão fazendo cenário conta, econômico, estão olhando o cenário econômico, estão vendo curva de juros. Então, isso também faz com que você se prepare de uma outra forma para atender esse cliente. E, óbvio, né? Olhando para o mercado, o que a gente percebe, né? Que a vantagem é que na hora que você se especializa num determinado segmento, você também consegue entender os ciclos e contraciclos desse mercado, né? A gente viu, por exemplo, que o mercado do alto padrão, o mercado, a gente divide ele em 3 grandes pedaços, né? Você tem o mercado econômico, que são os imóveis até o topo da Minha Casa Minha Vida, que hoje está em 350 mil na grande maioria das cidades. Depois você tem o SFH, que é o Sistema Financeiro Habitacional, que é de 350 mil até 1,5 milhão. E depois você tem o SFI, que são os imóveis do Sistema Financeiro Imobiliário, que estão acima de 1,5 milhão. Então, vamos olhar esses 3 grandes blocos, né? O mercado de baixo, ele é um mercado que ele tem uma demanda infinita, né, no Brasil, com déficit habitacional estúpido, e, obviamente, ele sofreu solavancos. Só para vocês terem uma ideia, o mercado do Minha Casa Minha Vida, ele alcançou, no terceiro trimestre de 2023, o menor percentual de lançamento e de vendas proporcional a todo o mercado da sua história. Quando ele começou lá em 2009, ele foi lançado, em 2010 começaram os primeiros lançamentos. Em 2010, ele representava cerca de 65% do mercado. Ou seja,
de tudo que lançava no mercado imobiliário do Brasil, 65% era no Minha Casa Minha Vida. Isso em número de unidades, né? Porque quando você fala em VGV, essa proporção é diferente, porque o Minha Casa Minha Vida tem muita unidade, mas o ticket médio é baixo. Isso veio caindo. Quando chegou no terceiro trimestre de 2023, esse 65% virou 30%. A Metade. gente caiu a menos da metade nesses anos. Então, em 2023. O que aconteceu? O ano de 2023, e aí aqui eu não estou fazendo nenhuma alusão à política nem nada disso, mas houve uma troca de governo. O novo governo fez... Que é normal, né, Cláudio? Normal. Cada governo tem uma prioridade. Aí o governo mudou, teve, então, uma atenção especial para o programa do Minha Casa Minha Vida, mudou o teto para 350 mil, melhorou o subsídio, os estados fizeram também programas estaduais de habitação e interesse social, São Paulo tem, Paraná tem, Goiás tem, Espírito Santo tem e Rio de Janeiro tem. Então 5 estados já têm programa que são complementares ao subsídio federal. Os incorporadores mudaram a ótica também, Total. Né? Aí o que você olha hoje na Bolsa de Valores? As empresas que estão bombando aí de valorização são as empresas, de novo, do mercado econômico. E o 30% já virou a curva. O quarto trimestre de 2023 já fechou o 30%, já chegou de novo nos 35% e a curva é ascendente. Tá subindo. Então, quem trabalha com o segmento Minha Casa Minha Vida certamente vai ter pelo menos uns próximos 2 ou 3 anos de crescimento desse mercado. O governo atual, ele é muito bom para liberação de crédito, para financiamento. Né? Eu acho que ele trabalha dessa forma, né? Para potencializar a classe mais baixa, né? Eu acho que assim, nós temos um problema sério no Brasil de habitação, né? Nós temos uma grande parcela da população que não tem onde morar, infelizmente moram na rua, né? E tem uma outra parcela enorme que mora em condições que a gente considera, né? Não só nós, né? Mas a Organização Mundial de Saúde considera em condições inadequadas, né? Então são as pessoas que moram em lugares que a gente não considera como um lar, né? Como uma casa. Lugar de risco, alguma coisa assim. Risco, ou uma casa que ele não tem os mínimos de condições de iluminação, de ventilação, de tamanho de quarto. Sim, tudo isso sim. tem uma norma, né? Então, quando você não tem isso, também entra dentro do déficit habitacional. Então, assim, isso deveria ser um programa independente de governo, né? Porque o Brasil, ele tem uma população enorme, são milhões de pessoas que moram, infelizmente, hoje sem as mínimas condições de moradia. Então, é um mercado que tem um potencial enorme, então quem trabalha nesse mercado certamente vai ter aí pelo menos uns próximos 2 a 3 anos de bastante crescimento. Então, né, quem é o especialista nessa área, quem já atua nesse setor, tenha certeza que isso vai ser uma realidade, essa curva ela vai ser ascendente, né, vai ter um crescimento. Quando a gente olha para 2023 comparado com 2022, o quarto trimestre já foi o dobro de lançamento e vendas Sim. do Minha Casa Minha Vida em 23 do que em 22, no Brasil inteiro. Então isso vai acontecer de qualquer forma. Quando você olha para o outro segmento lá de cima, vou deixar o meio para depois, o alto padrão ele mostrou muita resiliência ao longo desse período, né? A gente passou um período de pandemia que o alto padrão continuou vendendo. Na pandemia que cresceu, né? A gente passou depois um período em que o juros saiu de 2 e foi a 13,75. E o alto padrão continuou vendendo. E a gente agora está vendo o juros sendo reduzido e o alto padrão Mas não continua existe vendendo. crise pro alto padrão, né, Cláudio? Eu concordo com você, só que a gente só tem que tomar cuidado, porque assim, o alto padrão ele tem uma velocidade Que desacelera, diferente. né? Desacelera. Ele tem uma velocidade diferente. Então, Concordo também. ele efetivamente é um mercado que é resiliente, ele vai sempre existir, ele vai sempre estar ali, mas ele tem uma velocidade de decisão muito diferente dos outros mercados. E esse meio do caminho, né, que é o acima de 350 mil e abaixo de 1,5 milhão, esse é um mercado que depende das condições macroeconômicas. Precisa reduzir desemprego, precisa melhorar a taxa de juros, precisa ter perpetuidade de emprego, precisa ter melhoria no salário médio, né? Porque esse é o cara que depende do salário dele do mês para poder, de alguma forma, assumir um compromisso de um financiamento imobiliário. Só para você ter uma ideia, para cada meio ponto percentual que a gente cai na taxa de juros, e acabou de cair, né? Então, cada meio ponto percentual que cai na taxa de juros Selic, você entra
nesse mercado para comprar imóvel cerca de 500 mil famílias. Uau. Porque cai a taxa de juros, diminui o financiamento. Na hora que diminui o financiamento, se encaixa melhor na faixa de renda daquela família. Corretor de imóveis, segura a pressão aí que o cara, ele tá dando maestria aqui, o cara é mestre. Você tá vendo aí que você tá tendo aula de economia, de cenário, de tudo. Cláudio, muito bom mesmo. Mas eu te cortei lá no começo, lá, Cláudio, que você tava falando dos seus core business, né? E você lembra, quer dar continuidade naquilo que eu estava falando? Vambora. Então, a EXP, ela é uma plataforma hoje do mercado imobiliário. Ela está em 24 países, 23 países, desculpa. E ela atua basicamente no modelo de empoderamento do corretor, né? Então, o modelo é um modelo que foi criado nos Estados Unidos em 2009. Ele foi crescendo, né, ao longo desses anos. Em 2018, a empresa abriu capital, então ela tem capital aberto lá nos Estados Unidos, na Legal. Nasdaq. E com essa abertura de capital, ela expandiu para o mundo inteiro. Então, tá no Brasil, tá em Portugal, tá na Espanha, tá na Inglaterra. Ou seja, tem vários lugares, países mais desenvolvidos, países iguais ao Brasil, né? Tá no Chile, por exemplo, tá na Colômbia. Então, é uma plataforma que cada vez mais mostra que o corretor, ele sendo um bom profissional, sendo um microempreendedor individual, ele efetivamente precisa de ferramentas para desenvolver o seu trabalho, né? Então, o corretor, ele hoje pode estar dentro de uma imobiliária, né? E aqui não tem bom nem ruim, mas são as escolhas que o corretor pode ter. Ele pode estar dentro de uma imobiliária, ele pode estar adquirindo uma franquia, e tem várias franquias imobiliárias aí, brasileiras e estrangeiras disponíveis aí no mercado. Ele pode abrir o seu próprio negócio, né? Montar a sua imobiliária e começar do zero. E ele pode estar dentro de uma plataforma dessas que impulsionem o trabalho dele, né? Então, assim, são opções que cada uma vai depender do seu momento, da sua realidade, né? Da sua experiência, do seu tempo de trabalho. Eu costumo dizer o seguinte: essa quarta opção, que são as plataformas, como é o caso da EXP, ela não atende para o corretor que a gente chama calça branca, né? Esse corretor que está começando, né? Que precisa de um acompanhamento de perto, precisa de alguém para orientar, precisa de alguém para ir ali explicar para ele, ir com ele numa visita, ir com ele no fechamento, explicar para ele quando for fazer o primeiro contrato. Esse cara, ele ainda precisa estar mais formado, mais experiente para se conectar, se plugar a uma plataforma dessas. Então, existe hoje, obviamente, essas oportunidades para todos os corretores. Agora, independente da solução, e isso é que eu acho que é importante todo mundo estar atento, independente se você está falando de uma imobiliária tradicional, se você está falando de uma franquia, se você está falando de você empreender sozinho e montar a sua imobiliária ou se conectar a uma plataforma, não tenha dúvida que a tecnologia tem que estar presente, que o conhecimento tem que estar presente, que a capacitação tem que estar presente, porque o cliente é o mesmo que vai entrar em contato com qualquer uma dessas formas de atendimento ao mercado. Então, o corretor, ele tem que entender que ele tem que estar preocupado com o seu autodesenvolvimento, com a sua captação, com a sua capacitação, né? E hoje eu rodo o Brasil inteiro e faço palestra, converso muito, falo sobre novos modelos de mercado, novos modelos de negócio e tal. E você vê corretores que, por exemplo, desenvolveram canais de YouTube para falar sobre o mercado imobiliário, outros corretores que se desenvolveram no TikTok falando sobre o mercado imobiliário, outros que foram para o Instagram falar sobre o mercado imobiliário. Não importa, mas são pessoas que se desenvolveram, chegaram e falaram: cara, eu vou montar o meu canal, eu vou investir meu tempo em produzir conteúdo, eu vou gastar a minha energia para fazer material de qualidade. Eu tenho, né, a gente tem hoje uma experiência de um corretor, hoje lá na EXP, que é um corretor referência lá na EXP, que ele trabalha basicamente um quarteirão. Que isso? Ele é especialista em um quarteirão aqui de São Paulo. Uau. Tá? Ele trabalha em um quarteirão de São Paulo. É um quarteirão que tem alguns condomínios, né? Esses condomínios são condomínios de 2 a 3 prédios, mas ele virou um especialista. Então, nada acontece naquele quarteirão se não for que ele não saiba. Nada acontece. Só exclusividade, Cláudio. Ele busca, obviamente, a exclusividade, e esse é um ponto interessante, né? Porque a gente também, né, acho que o corretor, ele precisa saber vender melhor
a exclusividade, né? Porque tem muito corretor que vai falar com o cliente e na hora de captar o produto, ele fala na exclusividade e ele não valoriza o que essa exclusividade vai trazer de vantagem Sim. para o cliente. Eu já intermediei várias vezes clientes que às vezes não entendia, né? Por que eu vou dar exclusividade para o corretor? Pô, se eu posso botar para 10 corretores vendendo, por que eu vou dar para um só? Porque ele acha que se ele der para 10, ele tem 10 vezes mais chance de vender. Só que ele está errado. Ele não sabe que se ele colocar com 10, nenhum dos 10 vai fazer anúncio, nenhum dos 10 vai gastar energia, nenhum dos 10 vai se dedicar tempo, porque pode ser que ele gaste energia e os outros 9, algum dos outros 9, venda o imóvel. Mas isso tem que ser explicado para o cliente. E o que eu vejo hoje, na esmagadora maioria das vezes, é que o corretor não vai lá para explicar para o cliente o seguinte: olha, a exclusividade vai me dar a possibilidade de investir numa foto profissional, vai me dar a possibilidade de investir num vídeo profissional, vai me dar a possibilidade de fazer tráfego pago, isso gasta dinheiro, vai me dar a possibilidade de fazer um trabalho diferenciado para o seu imóvel, vai me dar a possibilidade de atender todos os interessados e chegar para o cliente e falar assim: vamos fazer o seguinte, me dá um período de exclusividade, me dá 6 meses, me dá 5 meses, me dá 8 meses, e eu vou ao longo desse período te apresentando o trabalho que eu estou fazendo. Mas não é isso. O que o corretor faz? Ele vai lá e briga pela exclusividade. Não explica o que ele vai fazer na exclusividade. Pega a exclusividade e no dia seguinte ele some. E não faz nada. Não, e o cliente pergunta assim: e aí, alguma visita? Alguma coisa? Teve não sei o quê? Tem um aplicativo nos Estados Unidos chamado Showing Time, tá? Esse aplicativo, ele há uns 4 anos atrás, ele foi vendido por bilhões de dólares. Sabe o que esse aplicativo fazia? Nada mais, nada menos do que informar para o proprietário tudo o que estava acontecendo com o imóvel dele. Então, o aplicativo, ele era pago pelo corretor, o aplicativo mostrava para o cliente o seguinte: ó, hoje tem uma visita agendada para o seu imóvel. Aí, a visita foi realizada, o cliente gostou do imóvel, não gostou do preço, ou gostou do preço, vai fazer proposta e tal. E o cara tinha isso o tempo todo. E não precisava falar com ninguém. Isso gera uma segurança muito grande para o corretor, né? Olha só, E para o cliente também, né? Para ambas partes. Né? O que é a intermediação imobiliária? É uma prestação de serviço. Eu gosto sempre de fazer analogia com outras coisas. Qual foi a grande revolução que os aplicativos de transporte trouxeram para o mercado de transporte, né? Antigamente, você saía do ponto A para o ponto B, né? Você saía daqui da Vila Mariana e eu vou agora para o aeroporto de Congonhas. O que acontecia? Você descia e ficava esperando um táxi e acenava para o táxi. Quando você entrava no táxi, primeiro, ele perguntava para onde você ia, dependendo de onde você fosse, ele podia nem te atender. Falava assim: não, para o aeroporto eu não vou não, que está muito trânsito, eu não quero te levar. Ou você entrava no táxi e ele fazia o caminho que ele queria e você não tinha a menor ideia de quanto ia custar, você não tinha a menor ideia de quanto tempo ia levar. Era isso. Hoje, o que o aplicativo fez? Você vai do ponto A para o ponto B, igual. Você vai sair daqui da Vila Mariana e vai para o aeroporto. Só que o aplicativo vai dizer daqui a quanto tempo o motorista vai chegar, quem é o motorista, qual é a pontuação dele, qual é a pontuação desse motorista, quantas viagens esse cara já fez, qual o caminho que ele vai percorrer, quanto vai custar, e você não precisa ter dinheiro porque vai pagar direto no seu cartão. Olha quanta coisa você acrescentou na prestação de serviço, mas você continua indo da Vila Mariana para o aeroporto. E a segurança que é gerada, né? Então, isso mostra, desculpa te interromper, isso mostra o seguinte: nós temos que evoluir nessa prestação de serviço também no mercado imobiliário. O cliente do mercado imobiliário que está vendendo ou comprando imóvel, ele não quer mais ficar no escuro, né? Hoje, quando você vai no aplicativo de alimento, é a mesma coisa. Você vai lá, compra e ele te fala: estamos preparando o seu produto. Seu produto já saiu daqui. Seu produto vai chegar aí. O motoqueiro fulano vai levar até a sua casa. O que é isso? Transparência, informação, segurança. A gente tem que trazer isso para o nosso mercado. Você não pode captar um produto e chegar e falar assim: olha, eu vou então agora trabalhar o seu imóvel. E aí, parou, acabou o relacionamento. Você só vai falar com ele se aparecer uma proposta. Ô, Cláudio, esse mercado americano, principalmente o mercado de exclusividade, open house, que eles fazem lá, a Remax também faz muito isso aqui também, Safari, aquela coisa toda. Cara, no Brasil, eu vi que quando a Remax começou a incorporar aqui, começou a implementar isso aqui, não deu certo.
Porque a mentalidade nossa é outra. Mas hoje, eu trabalhei o mercado de Alphaville um tempo. E Tamboré, os condomínios lá de alto padrão. E o que eu percebi? Que a exclusividade era uma segurança também para o proprietário. Porque o proprietário não quer ficar enchendo de corretor lá toda hora, transitando numa casa de 15 milhões, 20 milhões. Sim. O que tem de valor agregado numa casa dessa é coisa, né? A gente sabe. E aí, quando a gente fala de uma maneira que você falou, e clara, mostrando todos os valores, o que você vai agregar de valor, que esse imóvel vai ficar, não vai ter leilão dele, ele vai para todos os corretores, vai para o mercado, você vai ser essa pessoa que vai propagar o imóvel, aí muda o jogo. Não tenha dúvida, mas de novo, isso é prestação de serviço. A gente já viu Sim. situações no mercado onde o imóvel ele estava anunciado em 3 corretores, em 3 imobiliárias diferentes. E aí chegou um momento que esse imóvel estava em 3 corretores e um cliente foi visitar o imóvel, quis fazer uma proposta. Quando ele viu num portal que tinham 3 imobiliários anunciando, o que ele fez? Ele fez uma proposta diferente Pra em cada cada uma. imobiliário. E aí as 3 imobiliárias, ao mesmo tempo, levaram a proposta para o cliente. O que aconteceu? Primeira coisa, o cliente achou, opa, agora o mercado aqueceu, eu recebi 3 propostas. Há um tempão que eu não recebia proposta nenhuma, agora eu recebi 3. Mal sabia ele que era o mesmo cliente. Segundo, as imobiliárias ficaram brigando, né, para quem fazia a melhor proposta e cada uma achando que estava com um cliente diferente, sendo que, na verdade, era o mesmo cliente. Nossa. E aí, o que ele fez? Ele foi jogando com esses 3 e trabalhando cada vez mais, diminuindo o preço, né? Falava, né? Se aqui tá 1 milhão, aqui eu vou fazer 950, aqui eu vou fazer 900. E aí ficava nessa disputa. Aí o cara falou, não, tá bom, eu vou fechar por 1 milhão. Aí ele falou, não, agora 1 milhão não. E aí ele ficava jogando. E no final, quem se prejudicou? O cliente, porque ficou atendendo 3, achando que eram 3 diferentes, quando na verdade era 1. Os corretores, as imobiliárias, porque estavam trabalhando um produto, mas só um ia vender, porque não tinham 3 clientes, só tinha um. Então, assim, é um modelo que ele é destrutivo. Não, e ele é destrutivo, ninguém ganha. Mas aí, é o que eu te falo. Se o corretor não souber explicar os diferenciais, as vantagens, os benefícios de você trabalhar a exclusividade, o cliente ele não tem obrigação de saber. É isso Se aí. você chegar para ele e falar assim, me dá o seu produto como exclusividade e não explicar para ele quais são as vantagens que ele vai ter com a exclusividade e quais são as desvantagens de não trabalhar a exclusividade, infelizmente ele não tem obrigação de saber. É isso aí. O que é isso? O Cláudio é um poço de sabedoria aí, Cláudio. Muito bom. Cláudio, eu percebo também que essa boutique que você está inserida aí, de grandes ativos, como você falou, desse corretor que está num quarteirão, cara. Esse cara, ele faz um negócio por ano só. Não, então, esse tá na EXP. Esse é um corretor de mercado avulso e ele tá focado em um quarteirão. E ele vende, em média, 2 unidades por mês. Uau. 2 unidades por mês. Então esse quarteirão tem bastante casa. Tem muita unidade, são vários condomínios que estão dentro desse quarteirão, mas o que é importante é o que a gente falou aqui. Como ele se tornou um especialista, ele é conhecido do porteiro, do vigia, do zelador, dos moradores, e ele não mora nesse condomínio não, tá? Ele mora perto, mas não mora em nenhum desses condomínios. Só que ele virou uma pessoa tão relevante naquele mercado Referência, que né? na hora que alguém vai vender, ele fala assim, opa, tem que chamar o cara, porque esse cara foi o que vendeu o outro. E aí, olha como ele faz bem o trabalho dele. Na hora que ele vai se apresentar para um potencial cliente que quer vender a unidade dele, ele fala assim, olha, eu sou o fulano, eu vendi o 402 do bloco 3, eu vendi o 501 do bloco tal, aí o cliente sente segurança e fala assim, opa, esse cara conhece. Sim. Porque o que acontece? Você vai se oferecer para vender o imóvel de um cliente, você vai chegar para ele e vai falar assim, olha, teu preço está fora de mercado. Aí o cliente, né, qual é o modelo tradicional, né? O cliente sempre acha que o imóvel dele é o melhor, né? Então ele fala assim, se o meu vizinho vendeu por 500, o meu vai 550, porque eu acabei de fazer uma reforma maravilhosa e tal, não sei o quê. O corretor tem que chegar para ele e falar assim, cara, a região, o preço é 500. Você pode revestir de ouro, que vão pagar 500. Né? Eu brinco o seguinte, você comprar um Fusca, né? Com todo respeito ao Fusca, botar ele, roda de liga leve, banco de couro, né? Colocar um volante, colocar não sei o que, né? E você vai vender, exatamente, você não vai vender como Ferrari, você vai vender como Fusca. Só que para isso você tem que ter propriedade para poder ter essa conversa. Na hora que um corretor que tem
um histórico de vendas daquela região. Senta com o cliente e fala assim, olha, eu vendi aquela unidade tal, não sei o que, em tal dia, por tal valor, aquela outra unidade, aquela outra, cara olha e fala assim, opa, vai ser difícil argumentar com esse corretor. Mesmo que esse cliente queira vender num valor mais alto, você fez o teu papel e dizer assim, olha, você quer tentar vender mais caro? Não tem problema, vamos tentar. Tentar não custa nada. Mas eu só queria te dizer o que está acontecendo aqui na região. E tem muito apego emocional, né? Faz Valor parte. agregado. Faz parte, olha só. O cliente sempre vai achar que o produto dele é o melhor. O cliente sempre vai achar que a reforma que ele fez agrega valor. O cliente vai sempre chegar e falar assim, não, olha, o apartamento vale 500, mas eu fiz aqui uma reforma de 100 mil, então eu tenho que vender por 600. Cara, você fez 100 mil porque você queria fazer 100 mil, porque você gostou de fazer essa reforma. Mas pode ser que o cara que compre queira destruir tudo e começar tudo zero. Então, assim, essas, vamos dizer assim, argumentações é que precisam fazer parte do trabalho do corretor. O corretor ele tem que trazer o cliente para a realidade do mercado. E a realidade do mercado, o preço é o que o mercado paga. Não adianta. A gente fala que para vender o imóvel tem que estar o bolso mais fraco. O bolso mais fraco vai vender. É isso. Não, e assim, o mercado é soberano. O mercado, ele autorregula. Então não adianta que se você tiver numa região onde o mercado paga pelo imóvel 10 mil reais o metro quadrado, você pode até tentar vender por 12, porque você vai dizer que você está no melhor prédio, no melhor apartamento, no melhor andar. Tá bom, mas o mercado paga 10. É isso aí. Porque se for para vender por 15, o cara vai para outro bairro. Então, essa é a prática do mercado. Cláudio, você, como conselheiro das incorporadoras de fora, que está vindo para São Paulo, o que você percebe? Eu vi uma entrevista dele Horn, na verdade foi um podcast junto com o Orlando, lá da Cirela, e perguntou para ele assim, qual foi o maior desafio seu, Eli Horn, do Grupo Cirela, e falou assim, ó, ir para abrir praças que eu não tô... Opa! Abrir praças que eu não tinha experiência. E eu me frustrei com algumas praças que eu fui e não consegui desenvolver ali, crescer. E eu percebi, cara, o gabarito do Eli Horn não é pra Sim, qualquer um, não, né? ele é uma referência. Uma referência. O Com Grupo certeza. Cirela também não é qualquer um. É uma referência. Quando ele falou isso, eu falei, cara, olha só, né, a humildade dele de reconhecer que ninguém é poderoso o suficiente, né? Não tenha dúvida, a gente já falou aqui, acho que o Brasil ele é um país de proporções continentais, ele é um país que ele tem diferenças culturais imensas. A Cirela, como outras empresas de capital aberto, quando abriram lá o capital em 2006, 2007, fizeram a expansão nacional. Eu vivi uma dessas empresas, que foi a PDG. Então, essas empresas saíram expandindo os seus negócios pelo Brasil inteiro, norte, nordeste, centro-oeste, sul. Grande parte dessas empresas tinham nascido em São Paulo ou no Rio de Janeiro e saíram expandindo pelo Brasil e acabaram, obviamente, batendo de frente com um mercado completamente diferente da sua origem, com players locais que tinham muito mais conhecimento, muito mais relacionamento, muito mais capacidade de desenvolver no local do que eles próprios e acabaram retrocedendo, né? Então o que a gente vê hoje é que basicamente as empresas do mercado popular é que acabam hoje conseguindo fazer a expansão porque é um produto mais industrializado. Agora, o produto do médio, alto, alto padrão, que é um produto customizado, é feito especialmente para aquele tipo de produto, para aquele tipo de população, para aquele tipo de cliente, ele é local. Então não adianta que o produto que o gaúcho está querendo é diferente do produto que o soteropolitano está pedindo lá em Salvador, é diferente do que o cara lá de Manaus, o manauara, está precisando. Do Centro-Oeste, o Totalmente, Goiano, agropecuários. Até porque você tem outras questões, você tem uma questão climática que é fundamental. O sol da tarde, em alguns lugares do norte e nordeste, são insuportáveis. Então você tem que fazer produtos que você não tenha nenhuma coluna pegando direto o sol da tarde. Em compensação, você tem lugares no sul que são muito frios. Então, se você não tiver lareira, se você não tiver uma churrasqueira na varanda, você não vende o produto. Mesmo. Então, essas são as particularidades que você precisa atender dentro do mercado imobiliário. Que legal, hein, Cláudio? Eu fiquei aqui impactado. A mensagem que você carrega, né? A forma de você conduzir as coisas demonstra que 30 anos de mercado é vivo, né? É real. Então eu falo que também não é questão só de maturidade, de estar consolidada a profissão,
mas também os anos fazem diferença, né? Não, é o que eu costumo dizer, e acho que você botou um ponto importante. Eu não sou melhor nem pior que ninguém. Eu só, por 30 anos de mercado, eu já errei mais do que a média, Com né? certeza. Então, tudo que eu falo aqui é muito mais baseado nos erros que eu cometi, né? Nas empresas por onde eu passei, porque quanto mais tempo você está no mercado, quanto mais exposição você tem, quanto mais produtos você lança, quanto mais, né, eventos você executa, mais chance de errar você tem. E na hora que você erra, é aí que você aprende, né? Legal. Então, é nesse momento que você evolui. E o meu propósito aqui é passar um pouco do que eu tenho visto e vivido em todos esses anos, para que as pessoas ou errem menos, ou pelo menos errem diferente do que eu errei, né? Porque eu acho que tudo isso que vocês trazem aqui, parabéns pelo podcast, porque eu acho que uma das grandes oportunidades que a gente tem no mercado é essa democratização do conhecimento. Sim. É possibilitar que as pessoas escutem um pouco da minha experiência, a experiência dos outros que passaram por aqui, a sua experiência. Eu acho que o conjunto de experiências faz com que a pessoa olhe e fale assim, poxa, eu não pensei desse jeito. É uma Pô, eu não vi somatória, né? dessa forma. Vai agregando. Eu vou pensar diferente, eu vou agir diferente. E essa é a provocação, esse é o meu propósito. Cláudio, tem uma parte aqui do programa que a gente fala que é o corretor tete a tete, que é o face to face, que é... A gente sabe que o corretor, ele é a ponta da... Eu sempre falo essas expressões, eu acho que a galera já tá enjoada aí. Mas é a ponta da lança. Porque o corretor que faz o negócio acontecer. Ele é o primeiro a comprar o produto. É o primeiro a comprar o produto. E eu percebo, assim, às vezes, tem pessoas que não valorizam, tem pessoas que também não se autovalorizam, porque se uma empresa não te valoriza, também tem que se valorizar, né? Sim. E aí, eu sempre gosto de falar e frisar aqui. O que é um bom corretor? E aí são perguntas práticas e respostas práticas, porque é bom que você vai ensinar agora aqui muita coisa aqui. O que é um bom corretor? O bom corretor é o cara que está preparado para atender o cliente naquele mercado que ele se propõe a trabalhar. O que é um bom gerente de vendas? É um cara que sabe gerenciar a equipe e sabe transformar o trabalho daquela equipe em resultados. Um bom coordenador de vendas? É o cara que entende do processo, entende do produto e consegue ajudar os corretores a desenvolver a melhor estratégia. Um bom diretor de vendas? Porque você atuou em tudo aí, né? Tem que perguntar tudo. O bom diretor de vendas, na minha visão, é o cara que tem a capacidade de ver a estratégia. É aquele cara que tem uma visão lá de cima de qual é a melhor estratégia para trazer os melhores resultados para aquele gerente e para aquela equipe que ele está embaixo do gerente. O que é bom um CEO de uma incorporadora, um incorporador, um dono de incorporador? Que visão que ele tem que ter de mercado? Eu acho que ele tem que ser um cara que escuta mais do que fala. Eu acho que ele tem que ser um cara que tem a capacidade de entender os movimentos para onde o mercado está indo, entender que tipo de produto vai acontecer. Ele tem que estar sempre com uma visão, um ciclo na frente, né? Porque o nosso mercado é um mercado de ciclo longo. É um mercado de 5,2 anos de ciclo entre você adquirir um terreno, aprovar um projeto, lançar, construir e entregar. Então você não tem que estar olhando para hoje. Você tem que estar olhando o seguinte, o que daqui a 5, daqui a 10 anos vai estar acontecendo no mercado. Uau! Queria que você deixasse as considerações finais aí para nossa audiência aí. Muito bom, obrigado mesmo, Cláudio, por aceitar o convite. Uma honra para nós aqui pro Staycast. Tenho certeza que esse podcast vai ser bem comentado aí, vai ter muito corte. Segue a gente nas redes sociais, compartilha esse vídeo. Tenho certeza que você aprendeu muito aqui hoje. Bom, primeiro dar os parabéns a vocês, né, pela iniciativa, como eu falei. Eu acho que o nosso mercado precisa cada vez mais de iniciativas dessa natureza para democratizar e expandir o conhecimento para as pessoas. Segundo, lembrar que a gente não está no mercado de imóveis. Quem acha que o mercado imobiliário é um mercado de imóveis, está errado. Esse é o mercado de pessoas. Uau! Mercado de pessoas. Então, sendo um mercado de pessoas, se preocupe em, primeiro, ter uma boa aparência, um bom conhecimento, um bom treinamento, uma boa capacidade de desenvolver a sua atividade e lembrar sempre que você é o primeiro comprador daquele produto que você vai vender. Se você não tiver convencido de que aquele é um bom produto, seja porque a localização, seja o preço, a condição de pagamento, seja a estrutura do produto, se ele não é bom e você não comprou, não tente vendê-lo, porque você não vai conseguir ter sucesso. Você tem que acreditar que aquilo é bom para você ter capacidade de vender. E, de novo, venda não é somente
não é só a sua capacidade, né? Não é você ter nascido um cara comunicativo, com uma boa aparência, com uma boa capacidade de interlocução, mas é processo. Então, tenha o seu processo muito bem alinhado. Saiba efetivamente como está a sua conversão em cada uma dessas etapas, que aí certamente você vai ter sucesso. Até porque nós temos um mercado que trabalha um produto que não tem substituto. Piso, parede e teto vai continuar existindo para muito tempo. Nada está sendo inventado, nem sendo discutido em nenhum lugar do mundo que substitua o piso e parede e teto. E, como eu falei aqui no início, o corretor, ele também não deixou de existir em nenhum lugar, mesmo com toda a tecnologia que tem avançado aí dentro do mercado. Então, se o corretor vai continuar e o piso e parede e teto vai continuar, só depende de você se qualificar para ser um corretor de sucesso. Deus abençoe, obrigado aí e compartilha esse vídeo. Dá um joinha aí também, clica no like aí. Grande abraço, tchau, tchau. Um abraço. Até mais.